Boa noite, graça e paz, amém? Como é que vocês estão? Passando calor hoje, né? Nem parece que domingo passado nós estávamos saindo de um frio danado, né? E hoje nós estamos passando calor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Jeremias capítulo 31, versículo 25. Jeremias capítulo 31, vamos ler só o versículo 25. Para darmos início ao nosso culto nessa noite. Jeremias capítulo 31, versículo 25. Jeremias 31, 25. Porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida. Vou ler de novo. Porque satisfiz a alma cansada e saciei toda a alma desfalecida. E sobre esse texto eu faço algumas perguntas para você nessa noite, antes da gente começar o culto, antes da gente ir aquietando nosso coração, ir voltando os nossos pensamentos para Deus nesse momento. Vai pensando aí, como é que você está hoje? Como é que você está aí agora? Como é que você está se sentindo? Como foi a sua semana? O que você está esperando em Deus nesse tempo de culto? O que você está esperando em Deus, nessa noite, nesse tempo que você separou para buscar a presença dEle? Esse texto que a gente acabou de ler, ele conversa com pessoas, ele conversa com o povo que estava precisando de descanso, com o povo que estava precisando de alimento, alma cansada, alma desfalecida. E um povo que, além de estar precisando descansar e se alimentar, precisava de um tempo a sós com Deus. E esse culto tem muito a ver com esse texto que a gente leu, porque esse culto é um tempo da gente ter um momento a sós com Deus. Esse culto é um tempo da gente descansar, é um tempo da gente se alimentar na palavra do Senhor. Então Deus tem isso preparado para você. Eu não sei se talvez com outras palavras tem algo aí no seu coração, que é uma expectativa que você tem, que é algo que você espera de Deus nessa noite. Saiba que Deus é Deus que dá descanso, saiba que Deus é Deus que alimenta, que quer ter um tempo a sós com cada um de nós e que vai nos ministrar nessa noite. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança, e é nesse sentido que a gente dirige ao Senhor a nossa oração. Então, se coloque de pé nesse momento. Vamos juntos orar ao Senhor, pedindo a Ele que venha ao nosso encontro e nos abençoe nesse tempo. Deus, nós te agradecemos por esse tempo que temos junto com o Senhor. Fala conosco, ministra aos nossos corações, Deus. Vem nos trazer descanso, vem nos alimentar, Deus, que a gente saiba aproveitar esse momento. Dá descanso para o nosso coração. Eu não sei o que cada uma traz nos seus pensamentos da semana que passou, mas que o Senhor nos dê tranquilidade nessa hora, que a gente saiba deixar tudo isso de lado e aproveitar o que o Senhor preparou para nós nessa noite. Ministra-nos, fala conosco, perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meu amor me tirou do jardim, a humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falaria. O amor não se compra e nem se merece. O amor se
graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Das mãos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Das mãos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. As luzes para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixas 99 só pra me encontrar. Não posso lembrar, merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra mim. Não posso encontrar, nem mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Deus e Pai, nessa noite nós entregamos o nosso louvor ao Senhor, Pai. Te agradecemos pela sua presença nesse lugar, Pai, por tudo que o Senhor fez, falou e ainda vai fazer, Deus.
nosso louvor em nome de Jesus. Eu gostaria de estar orando pelos nossos dízimos, gostaria de estar orando pelas nossas ofertas. Se você nessa noite se encontra com desejo, com a intenção de dizimar, de ofertar, eu quero que você vá se preparando aí, segure o seu dízimo, segure a sua oferta. Eu quero orar junto com você. Pai, depois desse momento em que entregamos ao Senhor nossa oferta de louvor, de adoração, nós queremos também entregar a Ti, ó Deus, os nossos dízimos e entregar ao Senhor as nossas ofertas, Deus. Obrigado pelo Teu cuidado que tem sido presente sobre as nossas vidas. Dá-nos um coração agradecido, dá-nos um coração alegre, Deus, com essa intenção e com a disposição, Deus, de contribuir com a Tua obra, de contribuir com o sustento da Sua casa, como sempre fazemos. Pai, obrigado não só pelas ofertas financeiras que são entregues nesse momento, mas obrigado pelas que foram entregues ao longo da semana, através de um depósito, de alguma outra forma. Sempre agradecemos também, Deus, pelas pessoas que têm trazido alimentos para que a gente consiga montar cestas básicas. Deus, que em tudo o Senhor abençoe o Teu povo e supra cada vida, abençoe a cada família, Deus, que está representada aqui, que faz parte da Tua igreja, que faz parte do Teu povo, Senhor. Com muita alegria, sim, nós o faremos nesse momento. Ao Senhor oramos e agradecemos. Amém. Quero mencionar, expressar alegria, porque nesse sábado nosso irmão Reginaldo, responsável pelo Ministério Infantil, ele teve um momento aqui com as crianças de treinar algumas coisas sobre o jiu-jitsu. Olha ele ali, está ali, E a gente teve todos os cuidados, as crianças de máscara, ele pensou em exercício ali para conseguir manter a distância e respeitar os cuidados que a gente deve ter nesse tempo, e foi um momento muito gostoso. Eu não pude estar presente, mas vi pelas fotos, vi pela alegria das pessoas que participaram e que tiveram esse tempo aqui com as crianças no dia de ontem. Nós como igreja ficamos muito felizes com isso. E também queria dar outro aviso. A Patrícia me lembrou que às terças-feiras agora a gente voltou. Na nossa igreja a gente tem aulas de canto, Tem aulas de canto, é mais voltado ao Ministério do Louvor, mas talvez alguns de vocês têm desejo, de cantar, de se preparar. Então toda terça-feira, 7h30 aqui na igreja, a gente tem um tempo com uma professora de canto para cantar, para treinar e também para fazer alguns exercícios. Se você tiver o desejo, você pode também participar conosco. E sem mais avisos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 3, esse versículo quase todo mundo sabe de cor. João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Essa noite, usa a minha vida para ministrar e para ensinar o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Nesse domingo, é o último domingo que nós vamos falar sobre isso,
mas eu tenho tentado, né, estabelecer um tema que seja relevante para aquele mês e tentar abordar o máximo possível. Como o mês de agosto foi o Dia dos Pais, né, tivemos o Dia dos Pais, então ao longo do mês de agosto eu tenho tentado falar sobre a paternidade de Deus, né, sobre o cuidado de Deus conosco como Pai, e extrair alguma informação disso, extrair alguma coisa que nós podemos trazer e aplicar em nossas vidas. Tem sido um desafio para mim, que eu nunca tinha feito isso, né? Tem sido um desafio, uma experiência boa, né? E um treinamento. Vamos sentar ao longo dos próximos fazendo algo parecido. Como hoje é o último domingo de agosto, é o último domingo que nós vamos falar sobre essa questão da paternidade de Deus. E Ele colocou no meu coração de usar esse versículo para ministrar a sua vida nessa noite. E destacando algumas coisas. E a primeira coisa que me surgiu aos olhos enquanto eu versículo, né, é que Deus, ele é o amor em pessoa. Deus como Pai, como Ele cuida de nós, e em tudo que Ele faz a gente consegue ver amor, porque como a Bíblia diz, né, Deus é amor. Ele é o amor em pessoa, e o amor dele é tão grande que alcança todas as pessoas, alcança tudo que Deus criou, alcança o mundo inteiro, alcança o universo. E pensando nisso, né, no amor que Deus tem, no tamanho do amor de Deus, eu quero que a gente olhe para as nossas vidas e pense em quanto desse amor tem no meu coração, quanto desse amor tem no seu coração. Será que o nosso amor é tão grande assim, né? O que o meu e o seu amor consegue abraçar? Até onde o amor que há em nossas vidas, né, alcança? Dentro dele, ou até mesmo quantas coisas, né? Alguns de nós às vezes não tem espaço para amar pessoas, mas a gente tem espaço para buscar e almejar coisas. E pensando sobre isso, pensando sobre as pessoas, sobre como as pessoas são, pessoas que às vezes a gente acaba conhecendo, até sobre a nossa própria vida, né? Porque a gente se conhece, e o amor de algumas pessoas é um amor tão pequeno que às vezes abraça apenas a si mesmo, né? Porque para algumas pessoas, né, para algumas pessoas eu sou a pessoa mais importante desse mundo, só importa quem eu sou, só importa o que eu penso, só importa o que eu quero, e em função disso eu acabo vivendo, né? Então esse amor é raso, esse amor está tão distante do que poderia ser. Às vezes a gente vive as nossas vidas, né, pensando só em nós mesmos. Não deveria ser assim. Outras pessoas têm um amor um pouco maior, né? O amor de algumas pessoas é capaz de ir além, né? Vai além de mim mesmo. Meu amor é capaz de abraçar e alcançar a minha família. O meu amor é capaz de abraçar e de alcançar os meus amigos, as pessoas que eu gosto. Mas não vai além disso, né? Que é só quem eu gosto, que é só quem não pensa diferente de mim, é quem nunca vai contra mim, porque se for assim já não cabe dentro do meu amor. Então esse amor a gente também não deveria ter dessa forma. Então nós precisamos ter um amor que vá um pouco além disso, um amor que além de alcançar a mim, de alcançar a minha família, de alcançar as pessoas, que alcance às vezes as pessoas que eu não gosto, que alcance às vezes com as quais eu discordo, pensam diferente de mim. Quando a gente busca ter esse tipo de amor e busca viver nesse sentido, nós estamos mais próximos de Deus. Nós estamos vivendo, né, o amor que Deus tem por nós e o amor que Deus quer que a gente tenha também pelas outras pessoas. Nós já estamos cansados de ouvir que quando a gente fala de amor ele é algo que é questão de escolha, né? Independente do fato de eu gostar ou não, sempre é possível a gente escolher amar as pessoas. A grande questão é que muitas vezes a gente não quer. Eu não quero escolher, eu não quero amar, eu não quero passar por isso. Que aquele que não ama não conhece a Deus, pois passar todas as pessoas que estão próximas de mim, todas as pessoas que estão ao meu redor. Uma segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que Deus é um Pai, Deus é alguém que Ele pensa em todas as pessoas. Deus tem essa capacidade, Deus tem esse amor que vai além. O texto que a gente leu fala que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Deus conseguiu amar todas as pessoas. Então Deus, Ele é assim, e Deus, Ele tem esse amor. E quando eu penso em Deus e na forma dele porque a gente está falando de Pai, na forma como Ele se relaciona conosco, né? Na forma como Deus
criou Jesus, na forma como Deus enviou Jesus, né? Deus, tudo que Ele fez pensando nesse todo. Deus, Ele criou Jesus e enviou Jesus por todos nós. Deus, Ele enviou Jesus por todas as pessoas. E por que eu falo isso, né? Por que sentido que eu quero ir? Porque além de nós sermos esse tipo de pessoa que tem esse amor que vai além, nós precisamos nos relacionar uns com os outros e também com a nossa família, no sentido de não só a gente ser assim, mas também formar e preparar outras pessoas para também ter essa capacidade. Eu vejo isso na vida de Jesus, na forma como Deus se relacionou com Jesus, até mesmo eu creio, Maria, né, na sua criação, em tudo que eles passaram para Jesus, eu vejo eles passando valores para Jesus e coisas que tornaram Jesus alguém capaz de pensar além, alguém capaz de ir além. Só que por que eu digo isso? Né? Que nem sempre é assim nas nossas vidas. Nós, como homens e mulheres, a gente não tem essa visão, né? A gente não consegue ver esse todo, a gente não consegue ir além. E por que eu digo isso? Pare e pensa, talvez você que tem filho já, ou talvez você que ainda queira ter seus filhos. Por que a gente quer ter filho? Por que a gente vai ter um filho? Por que você teve o seu filho? Eu já ouvi muitas pessoas, né, falarem sobre os seus filhos e geralmente as pessoas costumam dizer assim, né? Ah, porque quando ele crescer, quando ele se formar, ele vai trabalhar e vai me ajudar depois. Ah, porque no dia de amanhã eu vou ficar velho, né? Meu filho, minha filha vai cuidar de mim. Ah, porque ele vai ser o que eu não fui, ele vai viver o que eu não vivi. Eu. A gente acaba sendo aquele tipo de pessoa que pensa só em nós mesmos, né? E quer que todas as coisas girem ao nosso redor. Eu não tenho essa capacidade que Deus, como Pai, tem de ver o todo, de pensar em todas as coisas e de ir além. E a gente precisa ter isso em nossas vidas, né? Às vezes o pensamento não é tão pequeno a gente pensar assim. Será que nós sabemos de verdade, né, o que é melhor para o nosso filho? Será que os nossos filhos vão querer viver, né, da forma que a gente gostaria? E é como eu tenho dito, se trata mais daquilo que a gente quer para os nossos filhos, né, do que daquilo que Deus quer. Sendo bem prático, né, talvez eu, a Patrícia, né, se a gente não parar, não pensar, não refletir e ter os nossos filhos de forma pensada, talvez no dia de amanhã a gente acabe velho, né? Acabe com os nossos filhos cuidando de nós, mas a gente acaba extremamente infeliz, porque a gente criou os nossos filhos para a gente, e aí eles são tão parecidos comigo, né, tão parecidos com ela, que a gente não vai suportar viver junto, porque eu criei para mim, eu não criei para Deus, eu não criei para as outras pessoas, eu não pensei no todo, e a gente pode acabar tendo um filho para suprir uma carência que a gente tem, para suprir algo que esteja faltando na nossa vida. Infelizmente isso acontece. Esse pensamento passa pela minha cabeça também. Eu já ouvi falar assim, né? O casamento às vezes começa bem, aí vai ficando não tão fácil assim, aí chega uma altura que a gente tem os filhos e vem os filhos e é algo que ajuda, é algo que melhora o relacionamento. Mas eu não acredito que seja bem dessa forma, porque o que acontece? Quando a gente tem os nossos filhos, a gente acaba voltando a nossa atenção para eles, né? Para a criação, para o cuidado com eles, a gente deixa de prestar atenção em alguns problemas que estão ali, que existem. Um dia os filhos vão crescer, um dia os filhos vão sair de casa e nós vamos ter que retornar, né, do ponto onde havíamos parado antes e vamos ter de resolver algumas coisas. Então, filhos, né, é que eu falo de filho de sangue e eu estou falando para a igreja, pessoas que às vezes têm discípulos, discípulas, tem alguém que você ama, que você caminha junto, que você tem ensinado algumas coisas. Nós precisamos ter essa visão e conseguir perceber o todo, né? Esses filhos, essas pessoas, não estão aí para suprir um desejo, não estão aí para suprir uma vontade nossa, né? Nós precisamos ter essa mentalidade de formar filhos nossos ou filhos de Deus que existam e que estejam aí para conhecê-lo cada vez mais, para fazer a diferença, para tornar o mundo melhor, para abençoar outras pessoas. O propósito de Deus, né, para nós e para todas as pessoas sempre vai ser nessa direção. Tudo que Deus tiver para nós vai ser para abençoar outras pessoas, vai ser para abençoar o mundo, vai ser para contemplar esse todo. E em tudo que a gente vê na palavra, no exemplo que é na vida de Jesus, né? É assim, Deus enviou Jesus para todas as pessoas, Deus enviou Jesus para salvar todas as pessoas, né? Por algo maior. Então nós também precisamos, né?
investir na vida das pessoas com essa intenção. Nós também precisamos, quando a gente pensa em filho, na forma como a gente se relaciona com os nossos filhos, nós também precisamos caminhar nesse sentido. E talvez a gente acabe percebendo, nesse momento, que a gente está errando em algo, que não sabemos o que fazer, não sabemos por onde começar. Pastor, tenho uma amizade, tenho meus filhos, tenho alguém que eu converso. Eu nunca parei para pensar nisso, eu não caminho nesse sentido, não tenho essa ideia. E por onde eu começo? Como é que eu faço? Você precisa sentar com essa pessoa, conversar com essa pessoa, conversar com o seu filho e ter em mente, ter aquela intenção, aquele desejo de querer ajudá-la a descobrir, a saber qual é o seu propósito, a saber o que Deus tem para a vida do seu amigo, o que Deus tem para a vida da sua amiga, o que Deus tem para a vida dos seus filhos, Não é o que eu quero, o que eu estou projetando naquela vida, naquela pessoa, mas o que Deus tem, o que Deus quer. Então essa é a direção. Essa é uma capacidade que a gente precisa ter, de conseguir ver o todo, de pensar e de agir de uma maneira diferente. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que Deus, como Pai, Ele tem um coração voltado à adoção. Lembra que eu falei que às vezes a gente tem o nosso coração voltado, a gente pensa mais na nossa família, a gente pensa mais nos nossos amigos, naquele círculo de pessoas de quem a gente gosta, que é bem, a gente não consegue olhar além, a gente não consegue sair fora daquilo. E Deus tem esse coração, Deus tem essa capacidade. Deus não pensa só nas pessoas que estão dentro dessas quatro paredes, Deus não pensa nas pessoas só que já creram, já receberam, já aceitaram Jesus, já estão caminhando com Ele. Deus consegue olhar para fora desse círculo. Deus consegue ver cada pessoa e amar cada uma delas e querer que todas essas pessoas estejam debaixo do seu cuidado, façam parte dessa família. Algumas pessoas têm dificuldade com isso. Algumas pessoas não querem ser adotadas, não se sujeitam a esse cuidado de Deus e às vezes não é nem só porque não quer mesmo, mas eu vou dizer assim que às vezes é por causa de alguma mágoa, às vezes é por causa de alguma frustração vivenciada. A gente sabe, eu tenho mesmo um exemplo particular na minha casa. A minha mãe, antes de casar, antes de me ter, ela fala assim que muito antigamente, nas igrejas tinha um jeito diferente de lidar e de tratar as pessoas. Ela fala que um dia, só porque ela cortou o cabelo, ela chegou no culto à noite e disse que os pastores, assim, igual eu estou aqui no meio do culto, ele repreendeu ela e expulsou ela da igreja na frente de todo mundo, só porque tinha cortado o cabelo. E minha mãe carregou essa mágoa durante muitos anos, demorou para ela voltar para a igreja, firmar e caminhar com a gente. Então tem muitas pessoas que não dizem sim para Deus, porque acham que eu como pastor, acha que uma igreja, A, B ou C, representa Deus. Então a pessoa tem uma resistência, a pessoa tem uma mágoa, tem algo que precisa ser curado para que ela se sujeite a esse cuidado, para que ela se permita ser adotada por Deus. Em outra situação, talvez existem pessoas que até já disseram sim para Deus, a certa medida estão debaixo desse cuidado de Deus, desfrutam das bênçãos que Deus tem para cada um de nós, mas a grande questão, o grande problema é que algumas pessoas vivem como se fossem filhos únicos, como se tudo aquilo que Deus tem para abençoar as nossas vidas, fosse única e exclusivamente para uma pessoa só. Não acredito em Deus, eu conheço Ele e eu vou caminhar só na direção daquilo que eu quero, do que eu quero receber para a minha vida, do meu jeito, sozinho, sozinha, e nós não podemos viver dessa forma, nós não podemos viver nesse sentido, caminhando com Deus e querendo receber só para nós, não querendo dividir o que Deus tem nos dado com as outras pessoas. Deus pensa no todo, Ele quer abençoar todos de igual forma e quer que a gente entre nós, vá dividindo e compartilhando as experiências que nós temos tido e aquilo que a gente tem vivido na presença dEle. Então nós precisamos querer ser adotados de verdade. O cuidado de Deus e a sua paternidade sobre as nossas vidas precisa ser uma entrega completa, precisa ser uma entrega total, e a gente precisa se permitir ser adotado por Deus e entender que Deus quer gerar maturidade das nossas vidas.
Deus quer nos ensinar coisas para que um dia a gente esteja na posição de trabalhar com Deus lado a lado e também ser instrumento para que outras pessoas sejam alcançadas, para que outras pessoas também vão sendo adotadas e se encaixando nessa família, fazendo parte desse povo. E Jesus é exemplo em tudo. Quando eu olho para a vida de Jesus, ele foi adotado por Maria, ele foi adotado por José. Por mais que Maria gerou Jesus, né, Deus escolheu ela. Né? Talvez por ela não faria aquela escolha. Aquela família adotou Jesus. E Deus quer da mesma forma adotar a mim. Deus quer da mesma forma adotar você. Deus quer, ao longo da nossa vida, né, continuar nos usando também para que outras pessoas sejam adotadas. Eu lembro da mensagem do domingo passado, e como eu terminei ela, falando que Deus, ele cuida de nós para formar bons pais. Deus, ele se relaciona conosco como filhos, mas para preparar para que um dia a gente tenha a maturidade de ser bons pais. Não é para a gente ser filho para sempre, estar sempre debaixo do cuidado de Deus e eu estou só recebendo. Eu nunca divido nada com ninguém, eu nunca vou além, eu não cresço, eu não amadureço. Então Deus, ele cuida de nós como filhos para que a gente um dia também tenha a capacidade de ser bons pais. E é isso que Deus ministra a minha vida nessa noite através desse texto, e é isso que Deus quer ministrar também o seu coração, né? Deus amou o mundo inteiro, ele mandou Jesus para salvar todas as pessoas e ele não vai fazer isso sozinho. A gente está careca de saber disso, mas parece que a gente não caminha, parece que a gente não sai da nossa zona de conforto. Então nós precisamos entender nessa noite e ter essa disposição mesmo de conseguir perceber o todo, de ir além e de lado a lado com Deus e trabalhando e estabelecendo o reino dele, né, nessa terra, começar por essa cidade e dividindo o que a gente tem, né? Não é uma coisa tão difícil assim, esse relacionamento, né? As coisas que a gente pode fazer são gestos simples, às vezes nem é uma coisa tão intencional assim, de eu vou parar e vou sair conversando com todo mundo e falando de Jesus, perguntando se você quer aceitar Jesus ou não. Não, às vezes é uma amizade que você estabelece, uma pessoa que você começa a conversar e vai criando ali um vínculo familiar, vai criando ali um vínculo de amizade. E alguém que eu nunca imaginei que um dia fosse gostar, alguém que eu nunca imaginei que um dia fosse ser meu amigo, minha amiga, logo eu estou considerando como se fosse parte da minha família. Eu vejo como se fosse uma mãe, eu vejo como se fosse um pai, eu vejo como se fosse um irmão ou uma irmã. Eu adotei aquela pessoa, eu estou investindo na vida daquela pessoa, porque Deus me amou primeiro, porque Deus me ensinou, porque Ele me capacitou a ter atitudes. E é isso que a gente precisa viver, é isso que a gente precisa querer viver, porque nesse processo de adoção, Deus está sempre cheio de vontade de nos adotar. Mas se a gente não disser sim para Ele, se a gente não se sujeitar a esse cuidado de Deus, a gente não vai viver essas coisas. O texto que nós lemos fala para que todo aquele que nele crê, né? Nós precisamos crer. Nós precisamos dizer sim para Deus e precisamos dizer: Senhor, nós queremos viver isso. Nos ensina. Você não vai precisar tirar do nada. Deus está disposto a te adotar, cuidar de você e te ensinar. E eu quero convidar você a fazer uma oração nesse momento, né? Se dispondo, colocando a sua vida diante de Deus. Eu não sei qual dificuldade você tem, se a sua dificuldade é amar, se a sua dificuldade às vezes é perceber as outras pessoas ao seu redor. Talvez você só percebe a sua família, os seus amigos, não consegue pensar nas outras pessoas. Você não tem esse coração que Deus tem voltado à adoção. Já é tão difícil a família, os amigos. Eu vou tirar mais uma pessoa nova e vou começar a investir, vou começar a abençoar outra vida. É possível. E que a gente ore nesse momento, que a gente se disponha diante de Deus, que a gente diga sim para Ele e que deixe Ele nos conduzir. Mais real
realidade. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Deus, em primeiro lugar, Pai, nós queremos pedir ao Senhor perdão, Deus. Perdão se nós temos vivido um amor tão raso, Deus, que não tem sido capaz de ir além, não tem sido capaz de abraçar outras pessoas, Senhor. Nós queremos pedir perdão, Deus, se nosso investimento na vida dos nossos familiares, Deus, das pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho, se tudo que a gente investe, tudo que a gente faz, Deus, é pensando em nós mesmos, Deus. Nós temos que pedir ao Senhor perdão, Pai, se o nosso coração está fechado, Deus, para outras pessoas que muitas vezes, Deus, têm caído à nossa volta, têm precisado, Deus, de uma atenção, têm precisado de um abraço, têm precisado de um gesto simples, e nós não temos essa disposição, Deus. Nós queremos viver a Tua presença, Pai, nós queremos viver o Teu amor, nós queremos ter a capacidade de pensar no reino, Deus, de pensar no propósito que o Senhor tem para cada um e não na nossa vontade, Deus. Eu quero saber por que estou aqui, Deus, qual é o Teu propósito na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor, Deus. Nós, como igreja, cada irmão, cada irmã, nós queremos caminhar no sentido de ajudar uns aos outros a descobrir isso, Deus. A nossa família, os nossos amigos, Deus, a família que temos em casa, essa família da fé, Senhor, aumenta o nosso amor. Nós queremos fazer essa escolha nessa noite. Nós escolhemos ao Senhor, nós escolhemos amar, Deus, nós queremos a Tua presença na nossa vida. Reconhecemos que o Senhor é um Deus que é Pai, que sabe todas as coisas e que tem muito a nos ensinar. Nós nos colocamos debaixo desse ensino, debaixo desse cuidado, Deus, e pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza e continue a nos ministrar ao longo dessa semana, Pai. Perdoa-nos, fala conosco, ministra no Teu povo, em nome de Jesus. Amém. E eu faço esse desafio para você ao longo dessa semana, que você seja intencional na sua forma de amar, né? Escolha amar, escolha investir na vida de alguém, e é um tempo que você pode dedicar para investir na vida dessa pessoa, é um momento que você vai passar com essa pessoa, às vezes nem é para falar diretamente de Deus, mas para investir para que aquela pessoa seja melhor, né? Sem esperar colher nada em troca, mas investir na vida de alguém. Isso é o que essa palavra nos desafia nessa noite, e que nós possamos procurar viver isso ao longo dessa semana. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que essa palavra continue a os ministrar ao longo dessa semana. E que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e as ricas consolações do Deus Espírito estejam sobre as nossas vidas, também sobre as vidas de todo o povo de Deus, por sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Não deixe de ir sem desejar uma palavra de bênção a alguém. Deus abençoe.